Você já reparou que acordar entre 3 e 5 horas da madrugada pode não ser um simples acaso? Esse período é conhecido como a quarta vigília da noite, uma expressão que aparece na Bíblia e está carregada de significado espiritual. A noite, para os judeus e romanos, era dividida em 4 partes. A primeira ia do pôr do sol às 21 horas, a segunda das 21 horas à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 horas e a quarta das 3 horas às 6 horas. Esse último período é justamente o tempo que antecede o amanhecer, e na Bíblia, ele é descrito como um momento de milagres e intervenções divinas. Um tempo de milagres. Jesus na tempestade. Um exemplo claro do significado espiritual da quarta vigília está em Mateus 14:25, onde lemos: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, em total desespero, acreditando que não sobreviveriam. E foi justamente nesse horário, quando tudo parecia perdido, que Jesus apareceu andando sobre as águas, trazendo paz e segurança. Esse episódio nos ensina algo profundo. Deus age nos momentos mais difíceis, muitas vezes quando pensamos que já não há solução. A quarta vigília simboliza o momento em que Deus se manifesta, mesmo em meio às nossas tempestades. Se você tem acordado nesse horário, pergunte a si mesmo: será que Deus está tentando me mostrar algo? Será que Ele está me chamando para experimentar um milagre em minha vida? 2. Um tempo de louvor e libertação. Paulo e Silas na prisão. Outro exemplo marcante está em Atos 16:25-26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um grande terremoto, de maneira que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Embora o texto mencione meia-noite, o terremoto e a libertação provavelmente se estenderam até a quarta vigília. Isso porque as vigílias eram períodos de intensa vigilância e atividade. Quando Paulo e Silas louvaram a Deus, não apenas eles, mas todos ao redor foram libertos. A lição aqui é clara. Acordar nesse horário pode ser um chamado para louvar e interceder, não só por você, mas também pelos outros. Talvez Deus esteja te despertando para orar pela sua família, pela sua comunidade, ou até mesmo por alguém que você nem conhece, mas que precisa de libertação. 3. A madrugada como tempo de busca espiritual. Na quietude da madrugada, o mundo desacelera. Não há distrações, e você pode se conectar mais profundamente com o espiritual. Muitos relatos bíblicos mostram que grandes encontros com Deus aconteceram nesse período. Por exemplo, em Êxodo 14:24, durante a quarta vigília, Deus olhou para o exército do Egito que perseguia os israelitas e os derrotou no Mar Vermelho. Outro exemplo é o de Jacó, em Gênesis 32:24-26. Ele lutou com o anjo durante a madrugada e, ao amanhecer, recebeu uma bênção e teve seu nome mudado para Israel. Esse episódio mostra que a madrugada é um tempo propício para lutas espirituais que resultam em transformação. 4. Um momento estratégico na batalha espiritual. Muitos acreditam que, durante a madrugada, especialmente na quarta vigília, o mundo espiritual está em intensa atividade. Há quem diga que forças malignas tentam agir enquanto muitos estão dormindo, mas também é nesse momento que Deus desperta os seus para orar, vigiar e lutar. Efésios 6:12 nos lembra: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Acordar nesse horário pode ser um chamado para a guerra espiritual. Talvez Deus esteja te colocando como um intercessor,
alguém que ele escolheu para ser uma linha de defesa contra o mal. 5. O convite de Deus, um despertar intencional. Se você tem acordado constantemente entre 3 horas e 5 horas da madrugada, isso pode ser um convite divino. Não veja isso como algo inconveniente ou aleatório. A Bíblia nos mostra que a madrugada é um tempo especial, um período onde o céu parece mais próximo. Em Salmo 63, versículo 1, lemos: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. E em Lamentações 2, versículo 19: Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. O que fazer se você acordar na quarta vigília? Se isso tem acontecido com frequência, aqui estão algumas sugestões práticas. 1. Ore. Pergunte a Deus o que Ele quer mostrar ou ensinar a você. 2. Leia a Bíblia. Muitos encontram grande inspiração espiritual ao meditar na palavra durante a madrugada. 3. Interceda. Ore pela sua família, amigos ou por situações específicas. 4. Ouça. Fique em silêncio e permita que Deus fale ao seu coração. A quarta vigília não é apenas um horário, é um convite, um chamado para sair do comum e entrar em um lugar de intimidade e propósito com Deus. Se Ele tem te despertado nesse horário, não ignore. Responda ao chamado, porque grandes coisas podem acontecer quando você se levanta na madrugada para buscar a presença dEle.